Antes de começar o vídeo, pedimos humildemente que você se inscreva em nosso canal do YouTube, pois precisamos de no mínimo 1000 inscritos para fazer transmissões ao vivo com comentários na plataforma. Se você estiver assistindo esse vídeo no Facebook, acesse o link na descrição. Ou se você estiver no YouTube, clique em inscrever e compartilhe com seus amigos. Muito obrigado por seu apoio. Boa noite, meus irmãos, sejam bem-vindos ao culto dessa noite, culto de louvor e adoração ao nosso Deus. Vamos ler a palavra do Senhor nesse momento? Convido você a abrir a sua Bíblia no Salmo de número 96. Salmo de número 96, tributo à glória e à majestade de Deus. Em seguida nós vamos cantar essa canção, um trecho desse salmo. Vamos ler ele agora inteiro, completo. Salmo de número 96. Cantai ao Senhor um cântico novo, cantai ao Senhor todas as terras, cantai ao Senhor, bendizei o seu nome, proclamai a sua salvação dia após dia, anunciai entre as nações a sua glória, entre todos os povos as suas maravilhas, porque grande é o Senhor e muito digno de ser louvado, mais temível do que todos os deuses, porque todos os deuses dos povos não passam de ídolos, o Senhor, porém, fez os céus, glória e majestade estão diante dele, força e formosura no seu santuário. Tributai ao Senhor, ó família dos povos, tributai ao Senhor glória e força, tributai ao Senhor a glória devida ao seu nome, trazei oferendas e entrai nos seus átrios. Adorai ao Senhor na beleza da sua santidade. Tremei diante dele todas as terras. Dizei entre as nações, reina o Senhor. Ele firmou o mundo para que não se abale, e julga os povos com equidade. Alegrem-se os céus e a terra exulte. Ruja o mar e sua plenitude. Folgue o campo e tudo o que nele há. Regozije-se todas as árvores do bosque, na presença do Senhor, porque vem julgar a terra, julgará o mundo com justiça, e os povos consoante a sua fidelidade. Vamos orar ao Senhor nesse momento? Senhor nosso Deus e Pai, graças nós te damos, bendizemos o teu nome. Queremos cantar louvores ao Senhor, anunciar, Senhor, as tuas maravilhas, porque o Senhor é grande e muito digno de ser louvado. Glória e majestade estão diante do Senhor, força e formosura no teu santuário. Ó Deus amado, nós agradecemos a Ti por mais este domingo, por esse tempo de culto, Pai, ainda mesmo em nossas casas, com saudade dos irmãos, de reunir todos juntos para louvar ao Senhor, mas fazendo de coração para o Senhor, para a honra e glória do teu santo nome, em nome de Jesus. Amém. Vamos louvar ao Senhor com alegria nesse momento. Cantai ao Senhor um cântico novo, cantai ao Senhor todas as terras, cantai ao Senhor, bendizei o seu nome, proclamai a sua salvação, anunciai entre as nações a sua glória, e entre todos os povos as suas maravilhas, porque grande é o Senhor e muito digno de ser louvado, mais temível do que falsos deuses, glória e majestade estão diante dele, força e formosura no seu
majestade estão diante dele, força e formosura no seu santuário. Cantai ao Senhor um cântico novo, cantai ao Senhor todas as terras, cantai ao Senhor, bendizei o seu nome, proclamai a sua salvação. Anunciai entre as nações a sua glória, e entre todos os povos as suas maravilhas, porque grande é o Senhor e muito digno de ser louvado, mais temível do que falsos deuses. Glória e majestade estão diante dele, força e formosura no seu santuário. Glória e majestade estão diante dele, força e formosura no seu santuário. Glória e majestade estão diante dele, força e formosura no seu santuário. Glória e majestade estão diante dele, força e formosura no seu santuário. Saiam de nossos lábios palavras que louvam a Deus, seja adorado por nós, o seu reino será para sempre. Que nossas vidas declarem a verdade que brotou em nós, alegria de um povo remido, que foi salvo por Cristo na cruz. Aleluia, reina o Senhor, aleluia, vive o Senhor, aleluia, restaura o Senhor, aleluia. Bendito é o Senhor para sempre. Saiam de nossos lábios palavras que louvam a Deus, seja adorado por nós, pois seu reino será para sempre. Nossas vidas declarem a verdade que brotou em nós, a alegria de um povo remido, que foi salvo por Cristo na cruz. Aleluia, reina o Senhor, aleluia, vive o Senhor, aleluia, restaura o Senhor, aleluia, bendito é o Senhor, aleluia, reina o Senhor, aleluia, vive o Senhor, aleluia, restaura o Senhor, aleluia, bendito é o Senhor para sempre.
Seguro estou nos braços daquele que nunca me deixou. Seu amor perfeito sempre esteve repousado em mim. E se eu passar pelo vale, acharei conforto em teu amor, pois eu sei que és aquele que me guarda, me guarda. Em teus braços é o meu descanso, em teus braços é o meu descanso, em teus braços é o meu descanso, em teus braços é o meu descanso. Seguro estou nos braços daquele que nunca me deixou. Seu amor perfeito sempre esteve repousado em mim. E se eu passar pelo vale, acharei conforto em teu amor, pois eu sei que és aquele que me guarda, me guarda. Em teus braços é o meu descanso, em teus braços é o meu descanso, em teus braços é o meu descanso, em teus braços é o meu descanso. Venho a ti, Jesus, quero renovar meu ser. Sei que a graça vem só de ti, Senhor. Descobri, ó Deus, que tudo que é mal em mim vai se transformar com o poder do teu amor. Jesus, teu amor me envolve. Quero estar
eu vou voar bem alto como a águia, planando na amplidão do Espírito de Deus, pelo poder do teu amor. Abre os olhos meus, quero ver o teu olhar, mostra teu amor, vem viver em mim. Renova o meu pensar, ensina-me o teu querer, cada dia mais, com o poder do teu amor. Meu Jesus, teu amor me envolve, quero estar firme em tuas mãos. Eu vou voar bem alto como a águia, planando na amplidão do Espírito de Deus, pelo poder do teu amor. Meu Jesus, teu amor me envolve, quero estar firme em tuas mãos. Eu vou voar bem alto como a águia, planando na amplidão do Espírito de Deus, pelo poder do teu amor, planando na amplidão do Espírito de Deus, pelo poder do teu amor. É com muita alegria que estamos de volta, fazendo não ao vivo, porque estamos gravando, mas saindo bem no horário do culto. E tem sido gostoso, eu mesmo tenho assistido também em casa, juntando a família, outras pessoas para assistirem o culto junto. E eu acho que é algo que vocês também podiam fazer, juntar mais pessoas, não muito, porque não podemos fazer aglomerações, mas podemos ter um tempo juntos como família, louvando ao Senhor. Foi muito gostoso poder assistir o culto semana passada, especialmente com todas as homenagens para as mães, aquelas palavras das mães, dos filhos falando com as mães, foi excelente no final. Obrigado, viu, Ricardo? Ricardo foi que promoveu isso e foi muito, muito bom para todos nós podermos assistir aquela parte. E era para ser esse domingo, o domingo que nós estaríamos aqui de volta, presenciais aqui, podendo ter a igreja novamente reunida, mas estamos adiando, estamos orando para que possamos mesmo estar juntos no comecinho de junho, naquele primeiro domingo de junho, e aí sim nós vamos estar de volta aqui à igreja. Mas, enquanto isso, estamos aqui podendo louvar ao Senhor e cantando. Gostei tanto da música que foi entoado, Cantai ao Senhor,
porque nós observamos a necessidade de todos os povos estarem cantando ao Senhor, cantando a nova canção. E a nova canção é justamente isso, aquilo que está no nosso coração. E nós, uma vez que fomos tirados de um tremedal de lama, de um poço de perdição, colocados os pés sobre a rocha, então o Senhor colocou nos nossos lábios um novo hino, um hino de louvor ao Senhor, que é esta nova canção. Mas hoje nós vamos continuar o nosso estudo na sequência em 1 Pedro, capítulo 3. Vamos estar falando sobre evangelismo um pouco, sempre preparados para responder a todo aquele que vos pedir a razão da esperança que há em vós. Mas vamos ler o texto inteiro. 1 Pedro, capítulo 3, versículos 13 até o 17. Se você puder acompanhar na sua Bíblia, ou no seu celular, ou no seu tablet, mas vamos fazer a leitura da palavra de Deus. Ora, quem é que vos há de maltratar, se fordes zelosos do que é bom? Mas ainda que venhais a sofrer por causa da justiça, bem-aventurados sois. Não vos amedronteis, portanto, com as suas ameaças, nem fiqueis alarmados. E o verso-chave: antes, santificai a Cristo como Senhor em vosso coração, estando sempre preparados para responder a todo aquele que vos pedir razão da esperança que há em vós. Fazendo, todavia, com mansidão e temor, com boa consciência, de modo que naquilo que falam contra vós outros, como de malfeitores, fiquem envergonhados os que difamam o vosso bom procedimento em Cristo. Verso 17, porque se for da vontade de Deus, é melhor que sofrais por praticardes o que é bom, do que praticando o mal. Vamos orar nesse instante. Bondoso Deus e Pai, realmente nós sabemos da importância de estarmos testemunhando de Ti, no meio desse mundo tão difícil, passando por tantas tribulações. Mas, ó Pai, o Senhor nos deu essa responsabilidade de ser testemunha, diz o meu Senhor. Ser testemunha, outro plano eu não fiz. Como ouvirão e como hão de crer até o Evangelho receber? Deus disse, ser testemunha. Então, por isso nós queremos ser obedientes à ordem do Senhor e sermos testemunhas de Jesus. Oramos em nome de Jesus. Amém. Hoje nós vamos pensar sobre como testemunhar no meio de um mundo hostil, no meio de um mundo tão difícil. Jesus nos chamou para isso. João 16, 33, Jesus afirmou: no mundo passais por aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Nós sabemos que na vida os problemas por certo virão, mágoas, cansaço, tristeza, tensão. Há sempre problemas e nós estamos passando por muitos problemas agora. Eu sei que muitos estão ficando assim até desesperados diante do adiamento de todo esse sofrimento que o coronavírus tem trazido para a humanidade toda. E quando nós aqui pensávamos que no Brasil estávamos no pico, nós ainda não estamos. E estamos aí vendo a situação, cada dia parece piorando. E nós precisamos de saber que no mundo passais por aflições. Mas tem de bom ânimo, Jesus disse, eu venci o mundo. Nós somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. E nós somos chamados para testemunhar de Cristo. Mesmo diante de todas as dificuldades, das oposições que nós vamos enfrentar, por certo, neste mundo. Tem uma diferença entre testemunho e testemunhar. Quando nós pensamos em testemunho, é o seu testemunho, a sua vida. E sabemos que muitas vezes as pessoas dizem, eu dou testemunho da minha vida, isso é o que importa. Se for necessário, fala alguma coisa. Eu quero dizer para você, é necessário. Ou você dá testemunho, ou as pedras vão clamar, porque todos nós temos o dever de darmos testemunho.
Temos que lembrar das ordens de Cristo, Atos 1:8, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e sereis minhas, o quê? Testemunhas. Tanto em Jerusalém como em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. Testemunha daquilo que temos visto e ouvido. 1 João 1,3 diz, o que temos visto e ouvido, isto mesmo anunciamos para vós outros, para que vós igualmente mantenhais comunhão conosco. Ora, a nossa comunhão é com o Pai e com seu Filho, Jesus Cristo. Portanto, nós devemos sim ser um bom testemunho nesse mundo. Nossa vida deve falar bem alto, mas também nós temos que usar palavras. Nós temos que estar prontos para responder a todo aquele que nos pedir a razão da esperança que há em nós. Nós vamos enfrentar oposições. Não é prometido para nós que nós vamos ter uma vida de mil maravilhas, não vai ter mais dificuldades, não vai ter mais problemas. Nós vamos ter oposições. Todos os que quiserem viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. Virão as oposições, virão as perseguições. E nós precisamos de viver uma vida justa, reta diante do mundo para silenciar os críticos. Aqueles que estão prontos para achar alguma coisa de errado na nossa vida. Sabemos que as pessoas estão assim, como de binóculos, procurando olhar e ver onde nós estamos errando. Nós temos que ser Daniéis de hoje, né? Pessoas que têm uma vida tão reta que não acham nada para ir contra, para criticar, senão na nossa vida espiritual, como foi o caso de Daniel. Mas o importante mesmo é nós vivermos e também falarmos. E hoje nós queremos pensar nas maneiras que o verdadeiro cristão vai dar testemunho num mundo hostil. A primeira maneira que queremos mostrar é mostrando paixão no agir. Paixão no agir. Versículo 13 diz, ora, quem é que vos há de maltratar se fordes zelosos do que é bom? Quem é que vos há de maltratar? Uma pessoa que é zelosa no que é bom. Pessoa zelosa é aquela pessoa que tem paixão por uma causa. Os zelotes eram fanáticos em Israel. E nós também devemos ser zelosos no que é bom. Em Romanos 12:11 diz, no zelo, não sejais remissos, sede fervorosos de espírito servindo ao Senhor. Pessoas zelosas buscam o bem de forma tão sincera e incondicional que não perguntam se isso é fácil ou difícil alcançar. Como que nós precisamos ser zelosos no que é bom? Nós temos que ter paixão pelo que é certo, viver vidas exemplares, e sabemos que nós temos que cuidar da nossa vida, porque a nossa vida muitas vezes vai falar tão alto que as pessoas não vão ouvir o que nós falamos. Esse era um dizer que meu irmão gostava tanto de falar, cuidado, que a sua vida fala tão alto que eu não posso ouvir as suas palavras. Nós temos que aprender a colocar em ação. 1 João 3,18 diz, filhinhos, não amemos de palavra nem de língua, mas de fato e de verdade. É ação. Uma pessoa zelosa no que é bom, ele tem paixão em fazer o que é certo. Ele tem paixão em fazer aquilo que agrada ao Senhor. Você é uma pessoa assim? Olha, hoje nós estamos vendo muitas pessoas demonstrando bastante generosidade, ajudando, pessoas distribuindo marmitas ou marmitex, pessoas dando dinheiro, muitas vezes não, mas em objetos, coisas, e nós observamos pessoas entregando cestas básicas. Nossa igreja tem se destacado bastante nisso, nós agradecemos aos irmãos. O irmão Newton estava me dizendo como que tem havido tanta contribuição de cestas básicas, e nós estamos contentes com isso. Temos que estar distribuindo para os outros, temos que mostrar generosidade, sermos zelosos em fazer o que é bom. Paixão pelas almas significa também zelo para fazer aquilo que é certo, zelo para fazer aquilo que é bom.
e nós não podemos ser menos do que as pessoas do mundo. E nós estamos vendo tantas pessoas do mundo sendo zelosas, e às vezes nós dizemos, eles estão fazendo isso pensando que vão ganhar a salvação. Pode ser que eles tenham até intenções erradas, mas nós não podemos, nós que conhecemos a Jesus como Salvador, ser menos do que isso. Nós temos que aprender a sermos zelosos, termos paixão pelas pessoas, buscar ajudar as pessoas que estão passando necessidades. Então a primeira maneira é mostrando paixão no agir. Eu gosto dessa palavra paixão. Não tem nada a ver com o romantismo. Esta paixão aqui é como Paulo disse, eu tenho uma paixão tão grande pelo povo de Israel que eu estou pronto até a ser anátema. Anátema quer dizer maldito. Será que nós temos esta paixão? Veja que nós precisamos agir mais e falar talvez menos. Mas é bom fazermos as duas coisas, agir e falar. Mas então, em primeiro lugar, a maneira que o verdadeiro cristão testemunha no mundo hostil é através de mostrar paixão no agir. Mas temos uma segunda maneira de testemunharmos para Cristo, é mostrando prontidão no sofrer. No versículo 14, diz o seguinte, verso 14: mas, ainda que venhais a sofrer por causa da justiça, bem-aventurados sois. Não vos amedronteis, portanto, com as suas ameaças, nem fiqueis alarmados. Aqui nós observamos a prontidão em sofrer. Sofrer por causa da justiça. Nós temos que estar pronto a sofrer. Pronto a sofrer por causa da justiça. E 1 Pedro 4,12 diz, amados, não estranheis o fogo ardente que surge no meio de vós, destinado a provar-vos como se alguma coisa extraordinária vos estivesse acontecendo. Nós não podemos estranhar quando passamos por tribulações. Lembramos o começo dessa carta em 1 Pedro, diz, nisto exultais, embora no presente, por breve tempo, se necessário, sejais contristados por várias provações. E aí, continua falando, para que o valor da vossa fé, uma vez provado, muito mais precioso do que o ouro perecível, redunde em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo. Nós temos que estar prontos para sofrermos por Cristo. Há uma bem-aventurança para isso, mas ainda que venhais a sofrer por causa da justiça, o texto diz, bem-aventurados sois, felizes vocês são. Nós somos felizes quando sofremos por causa da justiça. Sabe por quê? Porque nós vamos estar seguindo os passos de Jesus. O ano passado nós usamos aquele verso em 1 Pedro 2:21 e usamos o lema, em seus passos que faria Jesus. E lembramos que é justamente em relação ao sofrimento que aquele versículo está falando. Porquanto para isso mesmo fostes chamados, pois que também Cristo sofreu em vosso lugar, deixando-vos exemplo para seguirdes os seus passos. Cristo sofreu em meu lugar, Cristo sofreu em teu lugar, deixando exemplo para nós seguirmos os seus passos. Há uma bem-aventurança para aquele que sofre. E o verso 14 então diz, mas ainda que venhais a sofrer por causa da justiça, bem-aventurados sois. Então nós queremos ser bem-aventurados, não queremos? Nós queremos ser felizes, bem-aventurados sois. Não fiqueis alarmados. Nós não precisamos ficar assustados quando nós passamos por tribulações. Em Isaías 8,12 diz, não temais o que ele teme, nem tomeis isso por temível. Também em Provérbios diz, quem teme ao homem arma ciladas, mas o que confia no Senhor, esse é feliz. Portanto, nós não vamos temer os homens, pois quem teme ao homem arma ciladas. Tema o Senhor, somente o Senhor. Os apóstolos, os primeiros apóstolos, eles eram maltratados, perseguidos, eles foram ameaçados a não falarem mais de Jesus. Qual foi a resposta deles? Atos 4:20, porque não podemos deixar de falar daquilo que temos visto e ouvido.
Nós também temos que estar prontos a falar de Cristo, mesmo que isso significa sofrimento. Mesmo que isso significa que as pessoas vão ridicularizar, rir de nós. Nós temos que estar prontos a sofrer por Jesus. Em 1 João 3,2 diz: o que temos visto e ouvido, isto anunciamos. É o nosso dever testemunhar. E muitas vezes ao testemunharmos nós vamos ser perseguidos, mas nós temos que continuar. Temos que orar a Deus, me dê ousadia, me dê coragem para falar de Jesus para os outros. Paulo pediu oração para si mesmo dessa forma. Em Efésios 6 ele disse: também por mim, para que no abrir da minha boca eu tenha ousadia, coragem para anunciar como eu devo fazê-lo. Ele pediu oração para que ele tivesse coragem para anunciar. Mas eu quero ainda destacar verso 17, vou destacar aqui também junto com o 16, mas o 17 reforça isso ao dizer: porque se for da vontade de Deus, é melhor que sofrais por praticar o bom do que praticando o mal. Ah, que glória é se você sofrer por fazer alguma coisa errada. Mas se você sofrer por praticar o bem, o Senhor é grato. Pedro nos diz isso. E mais uma vez ele está reforçando que nós temos que estar prontos a sofrermos por Jesus. Em Filipenses 1:29, Paulo disse: porque nos foi concedida a graça de padecermos por Cristo e não somente de crermos nele. Faz parte da vida cristã o sofrimento. Se você creu em Jesus, você tem que estar pronto a sofrer também por Jesus. E sabe, meus irmãos, tem gente sofrendo nesse momento por causa do Evangelho. Tem mais pessoas sendo martirizadas no nosso século do que em qualquer outra época, por causa do nome de Jesus. Pessoas que estão sendo fiéis até a morte, e diz a palavra, receberão a coroa da vida. Nós estamos prontos a sofrer. Às vezes é uma coisinha mínima, a gente já reclama. Muitos de nós temos já reclamado diante dessa situação que estamos passando esses dias. Mas nós temos que lembrar que tudo é para a glória de Deus. Nada foge do plano e do controle do Senhor. Todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam ao Senhor. Então nós temos que entender todas as coisas como todas as coisas, todas as situações que estamos passando é para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Mas ainda tem uma terceira maneira. A terceira maneira que é apresentado aqui nesse texto é mostrando santificação no viver. E aqui que chegamos no versículo tão conhecido, verso 15, mostrando santificação no viver. 1 Pedro 3,15 é um verso que eu lembro bem no começo, quando nós saímos para evangelizar, eu sempre gostava de lembrar de estar sempre preparados. E às vezes a gente tinha um grupinho de louvor, como vocês que cantaram aqui, e a gente sempre dizia para o grupo de louvor: olha, a qualquer hora você tem que estar pronto para dar o seu testemunho, para contar o que Cristo fez em sua vida. Eu me lembro a primeira vez que eu contei meu testemunho, isso foi lá no Palavra da Vida. Foi difícil. Eu tremia assim, eu estava nervoso e foi difícil começar, mas uma vez que comecei, aí eu pude dar o meu testemunho de como encontrei com Cristo, lá mesmo no acampamento Palavra da Vida, em 1969. Aquele verso em Lucas 9:23, se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, dia a dia tome a cruz e siga-me. E mesmo muito nervoso, na primeira vez que eu dei testemunho, eu pude testemunhar. E aquele foi o começo de muitas e muitas ocasiões que eu pude levantar e dar o meu testemunho. E todos nós aqui, eu sempre gosto de dizer para a classe de batismo, escreve o seu testemunho. Uma vez que você escreve, coloca pelo menos o versículo-chave, aquele verso que você, que tocou em sua vida, aí você vai ter mais condições de a qualquer hora poder falar de Jesus. E antes santificai a Cristo como Senhor. O que isso significa? Significa dar prioridade para Cristo. Cristo ser o Senhor da sua vida. Eu lembro de um corinho que também foi meu irmão que ensinou
no começo, bem curtinho, que era assim: Senhor em tudo, Senhor em tudo. Em tudo Cristo é meu Senhor. Senhor em tudo ou em nada, Senhor. Em tudo Cristo é meu Senhor. E sabemos que tem que ser isto. Cristo tem que ser o Senhor de sua vida. E quando Ele é o Senhor de sua vida, você vai ter coragem para testemunhar. Antes, santificai a Cristo como Senhor, onde Cristo é o centro da sua vida, centro da sua mente, centro dos seus planos. Quando Cristo é santificado em sua vida, você vai estar preparado para responder. A preparação, sabemos, é espiritual, sim, mas é uma preparação na qual você a qualquer instante vai poder responder. E sabe, nós precisamos a qualquer instante dar testemunho de Cristo. Eu sei que tem ocasiões que a gente talvez está do lado de uma pessoa, hoje nós temos que nos distanciar mais, mas estar do lado daquela pessoa por um tempo, você tem que aproveitar e falar de Jesus para ela. Talvez ele faz uma pergunta para você, e aquela pergunta é justamente a pergunta que vai ajudar você a entrar no Evangelho e explicar a salvação, e dizer a razão da esperança que você tem. Nós temos uma viva esperança por causa da ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. E nós temos que estar ressoando isto sempre, a razão da esperança que há em nós. E sabe, existem muitos métodos que nós usamos para evangelismo. Ultimamente eu tenho usado aquele método bem simples, que é sobre a notícia ruim e a notícia boa. E são apenas 4 versículos, é tão fácil explicar. Você explica primeiro a notícia ruim, usando Romanos 3:23, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Geralmente usamos o exemplo de uma pedra. Você pega uma pedra aqui, você consegue lançar essa pedra daqui até São Paulo? Não consegue. É assim que o homem carece e não atinge a glória de Deus. Depois nós apresentamos o verso de Romanos 6:23, que diz: o salário do pecado é a morte. Só essa primeira parte do versículo que mostra a notícia ruim: por causa do pecado o homem está condenado à morte. E veja que o homem em si não tem solução para o seu pecado. Por isso que a notícia ruim mostra que o homem não tem solução. O homem está caminhando para a morte, está caminhando para o inferno, sem nenhuma solução. Mas aí vem a notícia boa. Apenas 2 versículos também. Romanos 5:8. Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Esse verso é fantástico. Deus prova o seu amor. E aí você pode até exemplificar, se a pessoa é casada, se tem um filho, você entregaria seu filho para morrer por alguém? Ah, não. Mas foi isso que Jesus fez. Ele entregou o seu próprio Filho. Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Então nós damos para essa pessoa o amor de Deus tão grande, provado pelo fato de Cristo ter vindo aqui nesse mundo e morrido por nós. Aí mostramos o versículo de Efésios 2:8-9, que é: porque pela graça sois salvos mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. A salvação é um dom, é um presente de Deus. Deus está dando e você simplesmente precisa receber. Então nós lembramos sempre, às vezes eu tenho uma caneta ou algo no bolso e mostro: você acredita que isto é uma caneta? Hoje eu estou sem a caneta, mas você acredita? Só acreditar que isso é uma caneta, a caneta é sua? Não, o que você tem que fazer? Você tem que receber. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Eu expliquei a notícia ruim e a notícia boa, talvez não levou nem 5 minutos para dar essa explicação. E cada um de vocês deve ser capaz de poder explicar o Evangelho dessa maneira bem simples, que Cristo morreu pelos seus pecados e ressuscitou ao 3º dia.
e que você precisa apenas recebê-lo, crer nele, confiar totalmente nele como seu Salvador. Quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou tem a vida eterna. Não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. Quando você está santificando a Cristo como Senhor, você está pronto, preparado para responder a todo aquele que pedir a razão da esperança que há em você. E veja que ainda temos a maneira que você deve fazer isso, fazendo todavia com mansidão e temor. Algumas versões, esta frase está no versículo 15. Na nossa versão está no verso 16, fazendo todavia com mansidão, temor, com boa consciência. São três maneiras que nós temos que estar testemunhando de Jesus: com mansidão, humildade, viu? Essa palavra manso aqui significa humilde. Com temor, temor primeiro ao Senhor. E muitas vezes quando nós falamos também, nós sabemos que existe um elemento de temor, pois nós sabemos que é o Espírito Santo que tem que nos usar naquele momento. Ele é que convence a pessoa do pecado, da justiça e do juízo. Então nós apresentamos com mansidão, com temor, mas aí vem com boa consciência. Mais uma vez, a ênfase desta boa consciência é no nosso procedimento, no nosso comportamento. O mundo está olhando para nós e quando nós falamos, eles vão observar. Será que ele vive de acordo com aquilo que ele está falando? Nosso viver tem que ser sempre de acordo com aquilo que nós falamos. Mas lembre-se que você precisa usar palavras sim. Não adianta só dizer, não, eu dou o meu testemunho diante dos outros. Mas eu não falo, eu tenho vergonha de falar. Sabe, você precisa orar para o Senhor te dar ousadia para falar. Dê coragem para falar. Para que você possa falar com mansidão, com temor, com boa consciência. E o verso 17 nós já explicamos ele junto com a parte do sofrimento. Porque se for da vontade de Deus, é melhor que sofrais por praticar o que é bom, do que praticando o mal. É muito melhor nós sofrermos por fazermos uma coisa certa, do que sofrer por ter feito algo errado. Mas agora sim vamos concluir. Para concluirmos, nós pensamos em algumas maneiras que, quando testemunhamos, essas coisas são obstáculos para nós. Nós temos que estar pronto a testemunhar a qualquer hora. Nós temos que nos identificar com Cristo, e isso significa identificar até com os seus sofrimentos. Paulo mesmo disse, conformando-me com Ele na sua morte. Nós temos que estar prontos para sofrer por Cristo, confiando que o Senhor vai cuidar de nós, mas tem alguns obstáculos. E eu vou finalizar só mencionando 7, bem rapidinho. Primeiro, medo. Primeiro obstáculo, medo. 1 João 4,18 diz, no amor não existe medo, antes o perfeito amor lança fora todo medo. Ora, o medo produz tormento, logo aquele que teme não é aperfeiçoado no amor. Portanto, nós temos que orar, Senhor, tira de mim esse medo. E é uma coisa natural, nós temos medo, mas nós temos que orar, Senhor, me dê ousadia para falar, que eu não tenha medo de falar. Paulo me lembra, ele orou para que pudesse, ele pediu oração para que ele pudesse ter essa ousadia para falar. Nós temos que orar por nós mesmos, nós temos que orar pelos outros, para que não tenham medo. Mas o segundo obstáculo é falta de treinamento. Muitas vezes em evangelismo nós vemos a falta de treinamento sobre evangelizar, como evangelizar, o que falar. E nós temos que estar discipulando pessoas mais nesse processo de evangelização. Sabe como que nós aprendemos a evangelizar? Evangelizando. Então nós temos que estar evangelizando e nós temos que também pegar uma pessoa que evangeliza e ir junto com esta pessoa. E junto com esta pessoa nós vamos poder aprender a evangelizar. Então falta de treinamento no evangelismo. Também muitas vezes o terceiro obstáculo é achar que as pessoas não estão realmente perdidas. E muitas vezes aquela ideia, deixa como está para ver como é que ficam. Vão ficar cada vez pior.
porque essas pessoas sem Jesus estão caminhando passos largos para o inferno. Nós não podemos ter essa atitude, deixa como está. Elas estão perdidas sim, estão indo para o inferno. E o inferno é uma realidade. Jesus falou mais sobre o inferno do que o céu. Por quê? Justamente para que as pessoas não fossem para lá. Nós temos que saber que as pessoas sem Jesus estão irremediavelmente perdidas e indo a passos largos para o inferno. Quarto, falta de amor. Muitas vezes esse é um obstáculo que você diz, mas eu tenho amor. Mas você precisa provar esse amor. Lembra que amor não é só em palavras, é em ação. Você tem que mostrar esse amor para com as pessoas, paixão pelas almas perdidas. O amor de Deus nos constrange e deve nos constranger também evangelizar. Deixa eu dar para vocês só, eu sei que muitas vezes eu já tenho falado os 4 Cs de João 3,16. João 3,16 tem 4 Cs bem simples que você em 2 minutos pode explicar para uma pessoa. Às vezes você está na fila, distanciando ali, usando aqueles 2 metros de distância, mas dali mesmo, naquela fila, você pode explicar para ele, João 3,16, Deus amou o mundo, esta é a causa. Primeiro Deus amou o mundo são as pessoas, causa. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho, esse foi o custo, custou a vida de Jesus que morreu na cruz para nos salvar. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho para que todo que nele crê, simplesmente isso, crê, é a condição, o terceiro C. Mas aí temos um 4º C, Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. A consequência é ter a vida eterna. Nós temos que ter amor pelas almas perdidas. João 3,16 mostra esse tão grande amor. Meu pai sempre dizia, é o Evangelho, uma caixa de fósforo, sintetizado. Todos nós podemos explicar. Mas ainda temos mais 3 aqui, falta de habilidade de falar com pessoas. Nós vemos que muitas vezes a pessoa usa isso também como desculpa, meu temperamento, eu não consigo, eu sou muito introvertido. Começa a falar. A maneira que você vai desenvolver capacidade, começa a falar, fale de coisas gerais primeiro, mas use isso como trampolim para falar das verdades eternas de Jesus Cristo. E aproveita sempre a deixa que o pecador deixa. Eu gosto dessa frase. O pecador sempre vai deixar uma oportunidade para você, e justamente quando ele deixa aquela oportunidade, você entra e apresenta Jesus Cristo. Fique de olho nessas oportunidades. O 6º obstáculo é, eu não tenho tempo. Sabe, isso é desculpa. Nós temos tempo para tudo que nós julgamos ser importante. Você já notou isso? Tudo que nós achamos que é importante, nós achamos tempo, nós fazemos tempo. Se nós achamos que é importante evangelizar, alcançar as pessoas para Jesus, nós vamos encontrar tempo para isso. Isso é uma desculpa. Eu gosto muito de Oswald Sanders, ele disse que não tenho tempo é uma desculpa de alguém que não é qualificado, incapaz. Nós temos tempo sim para aquilo que julgamos ser importante, e evangelismo é tão importante, mas finalmente, falta de conhecimento bíblico. Nós precisamos conhecer a palavra de Deus. E quando nós estudamos a palavra de Deus, estudamos esse livro, daí nós queremos transmitir para os outros. E nós vemos a importância de conhecermos a palavra. Uma outra frase que eu tenho aqui sempre na capa da minha Bíblia, conhecendo-o melhor, amamo-lo mais. Quanto mais nós conhecemos o Senhor, mais nós amamos o Senhor. E quanto mais nós amamos o Senhor, nós vamos fazer aquilo que o Senhor quer que nós façamos. E o que Ele quer que nós façamos? Ser testemunha, diz o meu Senhor. Como o corinho que nós cantávamos sempre no passado. Ser testemunha, outro plano eu não fiz. Como ouvirão e como hão de crer, até o Evangelho receber. Deus disse, ser testemunha. Outro plano
eu não fiz. Vamos orar. Bondoso Deus, como é bom nós olharmos na Tua Palavra e sermos animados para sermos testemunhas de Cristo e também para darmos o nosso testemunho, o nosso viver diante dos homens. E sabemos que nós só temos uma vida para viver e só o que fazemos para Cristo é que vai permanecer. Portanto, nós queremos estar testemunhando de Jesus enquanto estamos aqui na terra. Que o Senhor possa fazer com que cada um que já conhece a Cristo como Salvador possa ser uma testemunha viva de Jesus. E se tem alguém, Pai, que está nos ouvindo, assistindo o nosso programa e ainda não conhece a Cristo como Salvador, que ainda não arrependeu dos seus pecados, Pai, que possa mesmo nesta noite tomar essa decisão, arrependendo dos seus pecados e recebendo Jesus como seu Salvador. E o grande amor de Deus, nosso Pai, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão e a consolação do Espírito Santo, seja com todos nós e com todo o seu povo, agora e para todo sempre. Amém. Em nome do Senhor Jesus, quero me entregar para sempre ao meu Deus. Eu sei que tentações virão, mas Cristo já venceu, morrendo em meu lugar. Agora, por todo o meu caminho, não vou ficar sozinho, confio no Senhor. Entrego a Ele o meu futuro, pois sei que estou seguro nas promessas do meu Deus. A primeira igreja bíblica de Araçatuba posta este vídeo para edificação das pessoas que assistem, mas incentivamos você a sempre frequentar e participar do culto e ministérios em sua igreja local, seguindo a ordem de Hebreus 10:25, que diz: não deixemos de congregar, como é costume de alguns. Antes, admoestamo-nos uns aos outros, tanto mais quanto vedes que vai se aproximando aquele dia.